Tutela antecipada, moçada, é algo que vai precisar muito, nós vamos ver ali na frente, dessa questão do despacho. O que é a tutela antecipada? A tutela antecipada está no 273 do CPC. E a tutela antecipada ela tem muita valia no campo previdenciário. Por quê? Justamente por essa questão que eu disse, que a tutela antecipada... Deixa eu botar aqui para eu controlando. Que a tutela antecipada resolve o problema de imediato. E o que nós vemos na prática é muito assim. Petições, eu sou juiz há 7, 8 anos, não me recordo, 7 anos. Antes disso, fui procurador. Então, sempre trabalhei nessa área do INSS. E antes de ser procurador, fui escrevente do Tribunal de Justiça. Eu só trabalhei na Justiça a vida inteira. Então, tudo que eu sei fazer é ler petição, mexer com petição, processo, não sei fazer outra coisa. O que a gente lê em petições de tutela é um discurso a respeito do 273 e como é que pode, o que não pode, e é colado um monte de acórdãos ali, falando que em casos similares foram dados, em caso assim foi dado, que pode ser dado em benefício por incapacidade, que pode ser dado em tutela de não sei o quê, e só isso, e morre por aí. E fala que a pessoa, de fato, precisa do benefício, que está passando dificuldade, e que não tem dinheiro, e está mal, e está acabado, e fica por isso daí. E aí vem e pede a tutela. Raciocínio que vem, geralmente, é assim. É lógico que uma pessoa que está desempregada e não recebe o benefício vai ter dificuldade. Uma pessoa que dependia daquele benefício, teve ele cassado, vai ter dificuldade financeira. É lógico, isso a gente sabe. Mas a tutela não se esgota aí. Precisa de algo mais. E esse algo mais é que vocês têm que conhecer o que o juiz espera para conseguir analisar o pedido de vocês. É esse algo mais que faz a diferença. É isso que eu pretendo passar um pouco aqui para vocês. O que é a tutela? A tutela antecipada nada mais é do que eu pegar alguns efeitos, alguns ou todos os efeitos do julgamento final e trazer para hoje. O nosso processo ele é dividido em dois, ele era dividido, hoje ele é sincrético, mas originalmente ele foi dividido em duas fases distintas, dois processos distintos, conhecimento e execução. Isso deriva do princípio liberal no seguinte sentido: o Estado não pode intervir na vida do particular antes dos particulares envolvidos no entrevero sejam ouvidos. Então, eu não posso designar alguma medida para o réu cumprir antes de ouvir ele. Isso criou nosso sistema processual, a base é essa daí. Eu tenho que primeiro ouvir o réu, ele vai fazer prova, depois sai uma sentença. E aí, no nosso sistema, ainda tem um agravante. Depois dessa sentença, vai correr todos os recursos. E depois que eu tiver certeza que está tudo certo, aí sim eu posso executar esse julgado. É o trânsito em julgado. Aí sim esse julgado pode ser satisfeito. Satisfeito no sentido material da palavra. Vou dar exatamente aquilo que foi pedido. Só depois de toda essa fase ter sido percorrida. Nosso sistema foi criado originalmente assim. Percebendo que há uma demora inerente ao percurso de toda essa fase, o que foi criado? Foi criado um terceiro modelo de processo, que é o processo cautelar, que visava o quê? Justamente assegurar que essa demora não destruísse o direito material que está sendo discutido no processo. Era justamente o que o processo cautelar visava assegurar. Então, era uma medida de natureza não satisfativa, ou seja, não satisfativa no sentido de satisfazer materialmente o direito que está sendo discutido. Não vou satisfazer ele, eu vou fazer alguma medida para garantir que lá na frente ele possa ser satisfeito, para manter toda a coerência do princípio liberal. Com o passar dos anos, foram vendo o quê? Que algumas demandas necessitavam de medidas satisfativas para elas não se perderem no tempo. Eu tinha que dar exatamente aquilo que a pessoa pedia e tinha que dar agora. Se eu desse no futuro, não ia resolver mais nada. Por exemplo, uma demanda de saúde. A pessoa precisa operar, ou eu opero ela agora, ou se eu falar, vou garantir sua internação, nós só vamos operar depois do trânsito de julgado. Vai morrer internada. Então, você tem que dar aquilo que a pessoa quer agora. Foram ver isso, jogar essa realidade para dentro do processo, não acharam um mecanismo para criar isso. Por quê? Porque o processo de conhecimento não tinha liminar. O processo de conhecimento não tinha como ter uma medida de satisfação no início. Buscaram o quê? Qual que é o único processo que tem liminar? Cautelar. Então, vou correr para cautelar. Ingressaram com a cautelar. E a cautelar batia no quê? As medidas cautelares são de garantia, não satisfativas. E você estava pedindo algo, satisfação. Bateram nisso daí e criaram o seguinte raciocínio. Não, em algumas hipóteses, a cautelar pode ser satisfativa. Então, tinha dicotomia, cautelar não satisfativa e satisfativa. E isso perdurou. Foi criado
E isso perdurou. Mas os processualistas nunca engoliram isso daí muito bem, porque desvirtuava toda essa estrutura do processo liberal. Toda essa estrutura de que a cautelar tinha que ser não satisfativa. E começou a acontecer o quê? Em alguns casos, por falta de um instrumento processual adequado, o juiz indeferia a via cautelar utilizada, perdão, e o direito material se perdia. Quer dizer, eu não tinha um instrumento adequado, o direito material se perdia. Criaram, então, a tutela antecipada, que nada mais é do que a evolução da cautelar satisfativa. Com a criação da tutela antecipada, nós falamos o quê? Quando tiver satisfação, vai ser tutela. E tutela se pede no corpo do processo principal, não no cautelar. Novamente veio o problema. Na época da tutela, novamente veio o problema. Como eu vou fazer se eu pedir uma tutela no corpo da cautelar ou uma cautelar no lugar da tutela? E aí começaram a indeferir, porque você está errando a via. Via inadequada, falta de interesse de agir. Perceberam que isso era uma bobagem extrema, que, na verdade, o que nós temos dos dois lados são medidas de urgência. Eu preciso de uma medida urgente, preciso tomar uma atitude urgente. Começaram a tratar isso de uma forma só. Veio a lei e positivou. Parágrafo 7º do 273. Eu posso pedir a cautelar pela tutela, tutela pela cautelar. Acabou o problema. Sepultou a cautelar inominada. Na prática, isso sepultou a cautelar inominada. Porque hoje você pode pedir qualquer coisa de cautelar inominada como tutela antecipada. E o que significa isso daí? Processo mais ágil, mais rápido, menos custas, não tem citação, não há outro processo, não há um apenso. Então, a tutela antecipada adquiriu uma importância grande. Vendo daí, nós percebemos o quê? Que eu preciso do quê? O que eu preciso para a tutela antecipada? Primeiro, demonstrar que a pessoa não pode esperar o processo acabar. Segundo, cumprir o requisito inerente da tutela antecipada. Qual que é o requisito inerente? A chamada verossimilhança das alegações. O que é isso em aspecto prático, bem prático? Verossimilhança das alegações é o seguinte: você entra e alega alguma coisa, e pelo que você alegou, eu já estou vendo que você vai ganhar a ação lá na frente. Então, se você vai ganhar, eu já te antecipo agora, porque parece que você vai ganhar mesmo. Ah, você pode vir a perder? Pode. Mas, assim, pelo que está demonstrado aqui, você vai ganhar. Se você vai ganhar, vou te antecipar agora. Por quê? Por que eu vou te antecipar agora? Porque você não pode esperar essa demora. Então, as coisas estão vinculadas. Não posso esperar a demora e eu entrei com uma ação que eu vou ganhar. Demonstrado isso, você cumpre os requisitos. A grosso modo, é isso. O que acontece na prática é o seguinte: o que acontece na prática, principalmente em caso de demandas previdenciárias, é que isso é alegado, mas não é provado. O grande problema está aí. O grande problema está na prova que é levado. E mais, eu vou um pouquinho mais além. Como nós estamos falando de petição inicial, a tutela antecipada pode ser dada na sentença? Pode, mas aí é uma tutela normal. Na verdade, eu estou antecipando os efeitos do recurso, do trânsito em julgado, e eu já estou baseado num juízo de certeza, porque já foi feita toda a instrução probatória. Então, essa é simples do juiz dar, essa é fácil. Tenho certeza do que eu estou fazendo. O problema é a tutela antecipada embasada só no pedido da inicial. Essa tem que vir acompanhada de elementos que permitam que o juiz a defira. Tem que vir acompanhada de prova suficiente. O que eu quero passar para vocês aqui é o que nós podemos usar como prova suficiente e o que essa tutela antecipada está contrapondo no processo previdenciário. O que nós temos no processo previdenciário que essa tutela antecipada contrapõe? Primeiro, o que nós temos no processo previdenciário via de regra? Via de regra, nós temos um ato, tirando revisionais, tá? Revisionais legais, aplicação de IRSM, aplicação de índice, de EPDI, essas revisionais são teses que você tenta aplicar no benefício. Tirando esse caso, via de regra, nós temos o quê? Sobram o quê? Os benefícios de concessão. Concessão, grosso modo. Concessão pode ser o restabelecimento de um benefício que foi cessado, o restabelecimento de um benefício provisório que acabou, ou a concessão do novo benefício que foi negado. Em todos os casos, você tem algo que foi pedido para o INSS e foi negado. Então, você tem o quê? Um ato administrativo que negou. E aí eu vou um pouquinho mais além, principalmente no benefício por incapacidade, não é a perícia que nega. A perícia é a motivação. A perícia é a motivação do ato. O ato que nega é o indeferimento. Não vou dar o benefício porque a perícia falou que não tem capacidade.
Então, há um ato administrativo. E esse ato administrativo ele se reveste do quê? De legalidade e legitimidade. A questão está aí. O juiz já tem tudo fácil na mão para ele indeferir qualquer pedido. Por quê? Eu tenho a prova feita pelo INSS, favorável ao INSS, que se presume legal e legítima, e que fala o seguinte, que o benefício não é devido. É isso que vocês vão ter que quebrar. É isso que vocês vão ter que quebrar. O grande problema está aí. Por isso que o indeferimento é maior do que a quantidade de deferimentos. Porque é mais fácil e já está motivado. Para isso, gente, para isso, vocês vão precisar, primeiro, dar um motivo para o juiz, dar a tutela que vocês estão pedindo. Segundo, vocês vão ter que visualizar o seguinte. Essa é o aspecto que eu acho que fica o mais claro. Se vocês visualizarem isso daqui, já valeu a palestra. Vocês têm que visualizar o seguinte. Vocês podem estar comovidos com a situação do cliente, com a situação do segurado, porque ele foi lá e falou contigo. E você viu que ele está mancando, você viu que ele está torto, você viu que ele está com dor nas costas mesmo, está mal, você viu que está sujo, você viu que está passando dificuldade, você viu a situação. Você ficou comovido com aquilo. O juiz não viu e não vai ver. O nosso processo ele se baseia, todo o procedimento, todas as regras se baseiam numa oralidade que na prática não existe. Oralidade, como concentração de atos, só tem no JEF. A nossa oralidade, no processo civil tradicional, ela é muito mitigada. Só nas ações que têm audiência. E as ações que têm audiência nos benefícios previdenciários são poucas. A maior parte é documental. Ou, no caso de incapacidade de perícia. Então, o que vocês vão ter que demonstrar, o que vocês vão ter que visualizar como fazer é isso. Como sensibilizar o juiz para ele ver o que eu estou vendo. Já antecipo para vocês que por escrito é muito difícil. É muito difícil. Nós temos dois problemas por escrito aí de fazer. Primeiro, é difícil escrever com essa sensibilidade toda. Se fosse fácil, todo mundo seria Jorge Amado e por aí vai. É difícil. Segundo, o juiz tem pouco tempo para ler tudo. Tudo que cai na mão do juiz, ele tem pouco tempo para ler. Então, ele não vai ler, provavelmente, também, com esses olhos sensíveis. A dificuldade maior está aí. Mas você precisa do artigo escrito? Precisa. Para você dar embasamento para ele definir alguma coisa. Você tem que levar a petição escrita? Tem. Para você dar embasamento jurídico para ele. Mas o plus a mais, o pulo do gato de sensibilização, você não vai conseguir aí. E aí você vai ter que se utilizar de outros métodos. O mais eficiente, moçada, é o despacho. É você ir lá e falar para o juiz o que está acontecendo. Por que você está ali? Por que seu cliente está mal? Ó, doutor, meu cliente falou que vai se suicidar. Eu vim aqui porque eu quero dormir à noite. Quero ter paz. Agora o senhor, não sei o que vai ser. Né? Mais ou menos esse é o raciocínio. Você mostrar para o juiz o quê? Que a situação é grave. De modo geral, gente, são poucos os advogados que vão despachar. De modo geral. Ainda que sejam muitos em quantidade, de modo geral, são poucos as pessoas. O advogado, alguns vão, outros não vão, são poucos que vão. E você acaba conhecendo aquele que vai ou não vai despachar, que ele só levanta da cadeira quando o caso é grave. E você dá crédito por isso, com o tempo, em comarcas pequenas. Em São Paulo, acho que dilui um pouco isso que eu estou falando. Mas no interior, você acaba dando crédito. Você sabe que fulano vai lá, ele não vai em todos. Até porque se ele for em todos, ele perde a credibilidade dele. Pô, só esse cara pega cliente ferrado? Ninguém mais pega cliente ferrado. Só ele, que precisa de tela sempre. Então, você vai pensar o quê? Alguns casos para fazer essa sensibilização, dessa forma. Outros, você vai ter que sensibilizar de outras formas, até para não matar a formiga com tiro de bazuca, até para não gastar a sua arma final. Como se dá para sensibilizar? O que dá para fazer para sensibilizar? Eu acho muito interessante gravar, filmar, botar no DVD, cola no processo, não tem problema, e foto. Foto funciona perfeito. Foto funciona perfeito. Foto de doença feia, principalmente em benefício por incapacidade, coisa com criança, foto que impressione mesmo, bem ratinho, sabe? O negócio tem que ser esse daí. Vocês têm que sensibilizar. O que para vocês no escritório sensibilizou? O que para vocês sensibilizou?
Você tem que botar isso para o juiz. Como? Sensibilizou o que ele falou? Sensibilizou o que ele falou? Então, você tem que, talvez, gravar a voz dele lá para o juiz ouvir. É uma ideia. Ah, sensibilizou o que você viu? Então, bota foto. Ah, sensibilizou o conjunto da situação? Não dá para botar em nada específico assim? Não. Então, você vai ter que despachar. Ah, não sensibilizou. O cara quer a tutela porque quer ser rápido, não sei o quê. Então, esse você pede a tutela, vê se cola, se não colar, não vai queimar seu filme. Não vai despachar todas. Não vai forçar em todas, porque algumas, de fato, não vão dar. É inerente da tutela o quê? O perigo na demora. Você vai ter que demonstrar que, se você demorar com esse processo, a pessoa vai perder o direito material dela. Mas, em alguns casos, a gente sabe que a pessoa pode esperar. E ainda que vá ganhar lá na frente, não vai ter prejuízo maior. Ela vai receber os atrasados e vai ficar tudo certo. Ou tiver tutela lá na frente, vai ficar tudo certo. Para esses casos, a tutela não é adequada. É costume de todos os advogados pedir em todas as ações? É. Mas saibam que para esses casos não vai ser adequada. Então, não tem por que você também forçar a barra. Às vezes compensa o quê? Você facilitar a vida do juízo para o julgamento ser mais rápido. Ao invés de forçar a barra nisso daí. Porque se julgar mais rápido, você vai ganhar mais rápido, na sentença. Então, esse raciocínio tem que ser feito. Dentro dessas técnicas aí, a gente vai ter que fazer o seguinte. Primeiro, como eu vou demonstrar? Posso demonstrar por foto, posso demonstrar indo lá conversar, despachar, mas o que eu preciso? O que eu vou precisar vai depender do tipo de benefício que eu estou lidando. Cada benefício tem uma prova. Se o meu benefício tem prova só documental, então está na mão. Por quê? A prova que vai com a inicial, o que é? Documental. E a prova que vai levar ao julgamento por sentença é documental. Então, já põe esse documento desde a inicial. Querem ver um exemplo? Tempo especial. Quero uma revisão por tempo especial. Quero uma revisão por tempo especial. Qual que é a prova do tempo especial? PPP. Tem o PPP de cara? Já provei o fato. Já provei a verossimilhança? Provei. Por quê? Se o PPP está certo, eu vou ganhar a ação. Então, posso falar que a verossimilhança existe. Vou me centrar no quê? No perigo de dano. Se essa pessoa já está aposentada, ou está trabalhando, qual que é o problema dela esperar se ela já tem renda? Vou ter que demonstrar que essa renda é insuficiente. E aí eu vou ter que fazer uma prova de perigo de dano específica para a tutela, que não serve para mais nada. Se você perder a tutela, isso aqui não vai ser levado em consideração para julgamento. A tutela é uma briga dentro da briga. A tutela é uma demanda dentro da demanda. Você vai ter que fazer uma prova específica num caso desse daí. Como você pode fazer isso? Planilhar gastos. Como você pode fazer isso? Eu já dei uma tutela num caso assim. A pessoa estava doente, AIDS e câncer, e queria o dinheiro para fazer o tratamento. Mas é muito evidente que uma pessoa que está nessa situação está brigando para viver. E se ela tem um direito legítimo a receber do INSS, não tem por que eu esperar o trânsito julgado para pagar os atrasados para ela, que provavelmente ficarão para os herdeiros. É melhor dar o dinheiro para ela hoje, para ela continuar tentando viver. Então, situações assim que comprovam o perigo de dano. Agora, para eu julgar essa ação, o fato dela ter câncer e AIDS, ela queria uma aposentadoria por tempo de contribuição. O fato dela ter câncer e AIDS não influi na sentença final. Foi feita essa prova especificamente para tutela. Então, em alguns casos, a verossimilhança não é difícil de ser provada. O difícil de ser provado é o perigo na demora. Na grande maioria, e não obstante, na grande maioria, o perigo na demora é fácil, porque a pessoa não tem o benefício, ela não recebe. Então, o perigo na demora deriva do quê? Do caráter alimentar do benefício. O benefício substitui o salário de contribuição e a pessoa não tem renda. O perigo na demora o perigo de dano irreparável é muito simples de ser comprovado. A questão fica na verossimilhança. E aí nós vamos fazer o quê? Se a prova for documental, ótimo. Como é prova documental? Aposentadoria por idade, pensão por morte. Esses casos, eles não chegam na justiça quase, porque eles não dão problema. Eles não dão problema. A questão é o seguinte, quando a prova não é documental. Quando a prova não é documental, ela vai ser em juízo testemunhal. Qualidade dependente, acarreta isso, testemunha. Rural, acarreta testemunha. Qualidade de segurado, comprovar o tempo de serviço.
acarreta testemunha. E aí eu vou ter que trabalhar com o quê? Como transformar isso em verossimilhança das alegações documental. Documental. E aí é caso a caso, moçada. Pensão por morte, o que dá para ser feito? Pensão por morte, onde está o problema? Está com o filho? Não. Filho é filho registrado, acabou. Ele apresenta a certidão, qualidade dependente. Está com a esposa? Não, ela é casada. Pensão por morte está com a companheira. O problema está sempre com a companheira. Essa pessoa que vai ter que comprovar por testemunhas que tinha uma união estável. Como ela vai fazer isso? Por testemunha. Como ela pode fazer isso documentalmente para efeito de tutela? Vamos partir da seguinte premissa. Se ela tivesse os 3 documentos, essa ação não existiria. O INSS tinha dado. Ela não tem 3 documentos. Ela precisa de algum documento forte. Não é forte o suficiente para afastar a necessidade de prova testemunhal para julgamento, mas é forte o suficiente para mostrar que essas testemunhas vão confirmar aquilo que foi dito. O que vem nessa linha aí? O que vem nessa linha? Declaração de imposto de renda, que é algo difícil em camadas mais pobres, mas pode acontecer. Porque a declaração de imposto de renda, onde a pessoa está descrita como dependente, é uma declaração do próprio falecido. Declaração em cartório. A pessoa fez a escritura pública de união estável em cartório, e isso é uma prova forte, porque é uma declaração do falecido e por escritura pública. A escritura pública, se ela for revogada, ela vai ser revogada por outra escritura pública. E ainda que for lavrada em outro cartório, um cartório remete a informação para o outro e é averbado no verso. Então, se a escritura pública não tem averbação de cancelamento, é porque ela é eficaz. Mais importante que isso daí, e que não é reconhecido de jeito nenhum pelo INSS, sentença da Justiça Estadual que reconhece a união estável, ainda que pós-mortem, principalmente após mortem. O INSS não reconhece. O INSS não reconhece o quê? Dogma da coisa julgada. Não fez parte na lide, ele não tem que fazer parte daquilo ali. É um raciocínio que eu considero equivocado, mas é pacífico, não tem por que a gente se insurgir contra isso daí. Não é o momento, não tem nem princípio disso se alterar. Então, nós vamos ter que trabalhar com esse raciocínio e pedir isso em juízo. Só que em juízo, você vai ter que falar o quê? O que você vai falar em juízo num caso desse daí? Você vai falar o seguinte, ó, doutor, ingressou com essa ação na Justiça Estadual, e olha aqui quem são os réus. Os réus são os outros herdeiros, são os filhos maiores, ou os pais, se for em algum caso, onde não há filhos. Os réus são os herdeiros. E, em 99,9% do caso, do comum que acontece aí, jamais os herdeiros iriam permitir que uma mulher aproveitadora tentasse declarar uma união estável só para obter a pensão. Quer dizer, se os herdeiros permitiram isso, e eles testemunharam no curso dessa ação, e eles geralmente testemunham no curso dessa ação, ou eles concordam, e isso é homologado por acordo, é porque essa situação existiu no seio da família. E os próprios filhos reconhecem ela. E eles não iam permitir uma aproveitadora no seio da família. É uma prova muito forte, documental e social. Muito forte, que tem que ser explorada dessa forma. Fora dessas provas aí, moçada, fica difícil a tutela. A prova do domicílio em comum. Difícil. Porque é uma prova que geralmente todo mundo tem. Filho em comum. Filho em comum é um indício muito forte se você tiver qualquer outra coisinha a mais. Aonde você consegue essa coisinha a mais? Tem que prestar atenção. Atestado de óbito. Quem declarou o óbito? O atestado de óbito, quem declarou o óbito, se for a companheira, é um indício muito forte de que, até o momento do óbito, eles estavam juntos. A pessoa morreu no hospital em razão de doença, papelada do hospital. Indício muito forte de que acompanhou. E aí, com filho em comum, matou. Vai conseguir a tutela. Aí eu falo, adianta botar aquele monte de coisa e colar jurisprudência que pode dar tutela em caso de união estável, em caso de pensão por morte? Não. Tem que explicar exatamente isso e que documento você está provando isso que você está alegando. Tem que ser específico no ponto. Tum. E aí resolveu o problema. E no caso do rural? O que a gente dá para fazer no rural? Que o rural é um benefício que vai precisar de prova testemunhal também. Como é que eu vou transformar isso em prova documental? Eu vou usar o procedimento administrativo do INSS. Se eu falei para vocês que o ato que indefere presume-se legal e legítimo, ele foi embasado num
procedimento, que é o processo administrativo. Esse processo segue algumas regras, que estão aonde? Na IN 45. Segue algumas regras de valoração dos documentos, segue algumas regras de ordem dos atos que são produzidos. E se eu me apegar no procedimento da IN 45, eu vou ver que 90% dos processos administrativos de rural são indeferidos errado por qualquer motivo tolo. E se eu mostrar isso para o juiz, eu caio muito a presunção que foi feita. Como funciona? O que você tem que comprovar segundo a IN 45? Você tem que comprovar início de prova material, você tem que comprovar exercício da atividade rural e período do exercício da atividade rural. O início de prova material, a IN 45 aceita os mesmos que a Justiça aceita. Atestar, certidão militar, certidão eleitoral, certidão de nascimento de filho, qualquer documento que esteja escrito lavrador. E eles aceitam no nome do arrimo de família também, do antigo arrimo de família, para efeito dos antigos dependentes, que hoje também são segurados especiais. Então, a IN 45 não difere do que o judiciário fala. E a IN 45 fala o seguinte, como é que é feita a prova da atividade? A prova da atividade ela é feita ou por justificação, no curso, justificação administrativa no curso do pedido, não é fora, dentro do pedido, vai ser ouvido testemunhas, ou por entrevista do rural, entrevista da pessoa que se declara rural. E o período da atividade? Declaração do sindicato. E a declaração do sindicato tem duas maneiras. Se ela for embasada em prova material, início de prova material, a declaração já faz menção a isso e é apresentada. Se ela não for, você pode apresentar o início de prova material por fora, e a declaração é só para o período. E aí o INSS tem que homologar. Por isso que a declaração só serve em juízo se for homologada. Mas, se for homologada, é porque você ganhou o benefício. Então, em juízo não vai chegar. Porque a declaração serve o quê? Para fazer a prova do período. E a prova do período em juízo eu vou fazer por testemunha. Então, a declaração em juízo não serve para nada. Mas, para o INSS, ela é imprescindível. Para a IN 45, ela é imprescindível. Se você apresentou tudo isso daí, o INSS tem que ter um motivo correto e justo para indeferir. Quase nunca tem. Quase nunca tem. Já vi casos de a entrevista do rural, chegar na conclusão lá, falando que a pessoa tinha cara de rural, parecia rural, conhece do que estava falando, mão de rural, cabelo de rural, pele queimada pelo sol, mas estava usando batom. Juro por Deus. E rural não usa batom, não sei como é que rural usa então, não sei. Mas batom não pode usar. É aquela história, o professor Carlos fala nas palestras dele, se a pessoa está mal e vai fazer a perícia, você tem que ir mal. Se você botar um terno e ir lá, e mesmo que você chegue mancando, tal, pô, se eu for fazer uma perícia assim, não vai acontecer. Se eu chegar me arrastando, estando mal, estou falando que eu não estou fingindo, estou mal assim e estou mal me arrastando, mal vestido. Assim eu não vou ganhar, mal vestido provavelmente, ou aumento muito as minhas chances. Então, o problema aí foi isso daí. Ela usou batom, ela não era mais rural. Estava muito arrumada, já está urbanizada. Já está urbanizada, juro por Deus. Então, os motivos são pueris. Você vai explorar isso daí, que é o único documento que você tem, para efeito de tutela. E agravar de um eventual indeferimento com base nisso daí. E se não der certo? Se não der certo, sua demanda não se perdeu, porque você vai fazer a prova testemunhal. Vocês percebam que essa prova e toda essa alegação é só para efeito de tutela. Não dispensa o resto da prova que vai ser feita durante a instrução. Esses casos, moçada, eu acho que esses casos por si só, por escrito, eles se resolvem. O grande problema, eu acho que é o benefício por incapacidade. O benefício por incapacidade não vai precisar da prova testemunhal, ele vai precisar da prova pericial médica. E o juiz prefere, sim, que a prova pericial médica seja feita para ele ter uma certeza. Aquilo ali é uma certeza. Por quê? Existem muitas pessoas que precisam, eu acho que é a grande maioria, mas existem muitas pessoas que querem se encostar. E, assim, o discurso que aparece dentro do judiciário, o discurso que chega a nós, é que quando você acerta, você acertou, não fez nada mais que a sua obrigação, mas quando você erra, a coisa brilha. Então, quer dizer, quando você deu um benefício para uma pessoa que não estava incapacitada, brilha. Agora, aqueles outros 100 que você deu certo, ninguém fala nada. Aqueles outros 100 que você deu certo, quem errou foi o INSS. Por isso que o juiz deu certo. Aquele que o juiz deu
errado, o INSS acertou. Quem errou foi o juiz. Mas é exceção. Só que brilha. E o juiz também não quer esse holofote para ele. Não quer ser mal falado na agência, não quer ser mal visto entre os advogados, entre os procuradores, dentro do próprio judiciário, como um juiz que não analisa com critério os pedidos. Então, há esse problema. Para o juiz é muito mais fácil esperar a perícia, mas em alguns casos não dão. Não dá para esperar. É esses os casos que eu disse para vocês que vocês têm que sensibilizar. Porque senão, provavelmente, vão pedir para esperar a perícia. Por um motivo muito simples, não é por sacanagem, é por um motivo muito simples. O ato do INSS presume-se legal e legítimo e o juiz não entende nada de medicina. E se o médico do INSS falou que não é, eu preciso pelo menos ouvir um outro médico para falar que é. Vou ouvir o meu de confiança. Posso fazer com base no seu laudo? Posso fazer com base no seu atestado médico? O atestado não seria nem aceito, porque não é o documento cabível, seria o laudo médico. Mas vá lá, o atestado em alguns casos. Não tem o laudo, apresentei o atestado. Posso fazer? Posso, mas para isso você tem que me convencer. O seu atestado e o seu laudo é a base documental da minha decisão. Mas o que vai me mover na decisão é a sensibilização do caso. Alguns casos sensibilizam por si só. Cardiopatia grave, esse caso, câncer e AIDS, que eu acabei de dizer, doenças graves que você sabe que a pessoa está pé na cova. Esses casos sensibilizam por si só. Doenças com criança, em quem tem filho. Esses casos, uma foto é tranquilo. Agora, dor nas costas, né, as costas é complicado. Dor nas costas. Eu gosto de andar de moto. E a minha moto é aquelas baixinhas. Saiu daquilo lá, estou acabado. No outro dia eu vou trabalhar com dor nas costas, mas estou lá trabalhando. Aí vem uma petição de dor nas costas, tutela antecipada. Amigão, não vai acontecer, né? Não é maldade, é porque não é. E às vezes a minha dor nas costas é porque eu estava de safadeza em cima da moto, mas a do rapaz é grave, ele não está entrevado na cama. Só que eu não vi e não vou ver. Vocês viram. É aí que está a sensibilização. Como você vai sensibilizar? Ou com foto, ou com vídeo, ou despachando. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Sem isso, vocês provavelmente vão ter que aguardar a perícia médica. E aquele laudo que vocês apresentaram do médico lá, tudo bem feito, bonitinho, o médico falando que a pessoa tem artrose espondilosite, não sei quem, último grau, que conforme o último Congresso Nacional de Medicina. Eu não entendo. Eu preciso de um perito para traduzir aquilo. O juiz não entende. É essa questão que tem que ser vista. Essa questão, para efeito de tutela, morre aqui. Para efeito de tutela, o problema vai aqui. Se a perícia médica depois, dentro do juízo, vai ser feita de forma correta ou não, é um outro problema. Problema pericial, problema... A justiça tem sua infraestrutura de peritos, principalmente no interior. O quadro de peritos são os médicos da cidade. Tem cidades que não tem especialista para tudo. Você não consegue contratar. Então, tem uns problemas inerentes à justiça, tem problemas inerentes à formação dos médicos, tem problemas de diversas espécies aí. Então, eu esperei a tutela não saiu, o perito médico veio e confirmou o que o INSS falou. Mas ele fez a perícia errada, essa é outra questão. A questão que nós estamos tentando é fazer o seguinte, não precisa da perícia para começar a me pagar hoje. Não preciso da perícia para começar a me pagar hoje. Quero a tutela hoje. Como? Vou ter que sensibilizar. Vou ter que ir lá, despachar, explicar para ele por que essa pessoa precisa. É inevitável ter que fazer isso. É inevitável. Mas o juiz não recebe, como o Dr. Carlos falou. O juiz não recebe, não sei o quê. Vai ter que parar na porta e insistir. E vai entrar. Porque entra. A praxe é essa daí, moçada. É aquilo que ele disse. Como é que se diz? Como é que a gente pode dizer? Se você não sabe o que está fazendo, e o outro vir falar e te pôr em dúvida, ele já te recuou. Ele já te põe para trás. Então, você presume que o juiz sabe. Você vai lá, fala, o juiz fala, não, doutor, isso aqui não pode, porque súmula 500 indefere, isso aqui não vou dar, não.
Puta, e súmula 500, que porra é essa? Não sei, cara. Aí você já fica para trás. Eu preciso ver. Não, mas vai lá ver lá, súmula 500 lá do tribunal. Acabou. Você tem que saber o que está fazendo. Saber o que está fazendo é simples. O que eu quero? Eu quero falar com o juiz a respeito desse benefício, desse caso, expor a situação. É isso. Não quero o lado jurídico. O lado jurídico está na sua petição. O lado jurídico está no laudo que você embasou. Você vai expor a situação que você não consegue. Você até escreveu, mas que a sensibilização não é suficiente. Você vai lá para contar a historinha, você vai lá para explicar, esse cliente está assim, assim, assado, ele mora em tal lugar, ele não consegue emprego por causa disso, a mulher está saindo de casa, porque falou que ele é um vagabundo, não consegue nem emprego, está incapacitado, fica entrevado na cama, esse cara vai se matar. E por aí vai. Provavelmente vocês saem com a tutela. Basta só isso? Não. Você vai ter que apresentar a petição embasada em documento que demonstre a incapacidade. Provavelmente saia com a tutela. Porque é um risco muito grande para o juiz, enquanto pessoa, ver uma situação daquela e deixar que a injustiça permaneça. E ele vai confiar em você. E você vai, no final, ganhar aquela ação. Ele vai lembrar. Podem acreditar que o juiz depois vai lembrar desse caso, quando julgar. Porque isso foge à praxe. E a hora que você ganhou a ação, aumentou mais o quê? A sua moral. Segunda vez que você for lá com um caso assim, já sabe que você é boa pessoa. É bom profissional. Você vai nos casos certos e pede quando tem que pedir. E vai te dar crédito de novo. E assim vai. É o jeito mais fácil. A justiça, moçada, estão querendo fazer o seguinte. Massificar. Então é tudo de massa, é tudo de muito, é tudo de volume. Mas, para a tutela antecipada, para resolver o problema agora, tem que humanizar. É o contrário. Vou falar, mas dá trabalho, o juiz tinha que ler, não sei o que. Ele vai ler. Ele vai ler, mas ele não vai sentir nada por aquilo ali. Ah, tá com dor nas costas? Tá bom. Indefiro. Por quê? Porque tem outro médico falando que essa dor nas costas não é incapacitante. Isso não é maldade, isso não é sacanagem. Tem um outro médico que falou isso. Quem? O perito do INSS. Ah, mas o perito do INSS não presta. Eu não sei, não conheço ele. Ah, mas o perito do INSS nem olhou o cara. Você provou que não olhou? Está gravado? Está filmado? Não está. Você está trabalhando com o quê? Com papelada. Se você deixar massificar, o resultado vai vir massificado. Se você humanizar, você vai ter uma justiça mais humana. Acho que a grande dica que eu tenho para vocês, o grande diferencial que eu tinha para passar hoje para vocês é isso daqui. Quem quiser, como eu disse, um material por escrito, algo mais aprofundado, tem a apostila aí, mas na essência é o que eu disse. E a dica principal é essa. Lá tem outros exemplos que eu dei, de outros casos, alguns outros que eu peguei, alguns outros que eu já vi na prática. E fica essa dica para vocês. Procurem sempre o quê? Humanizar. Como? Despachando foto, vídeo. Como? Da forma que vocês acharem melhor. Ah, o juiz não recebe? Pois vai receber, eu vou esperar e vou entrar. Pode não receber? Não, como o Dr. Carlos falou. Pode não receber? Não. Você vai ficar ali, vai esperar e vai entrar. Uma vez que ele te der canseira, ele não vai dar na segunda. Ah, não recebeu, vou ter que brigar. Como ele disse, vou ter que brigar, vou ter que representar. Represente, ué. Você não tem razão? Você tem razão. A questão é ter razão. Se você está certo, você tem que ir até o final. Se você está certo, você tem que ir até o seu problema ser resolvido. E aí você tem que ter confiança naquilo que você está fazendo. Você tem que ter confiança em você. O grande problema de falta de respeito de ambas as partes, de advogado para juiz, de juiz para advogado, é a falta de confiança naquilo que você sabe. O advogado tem medo de pedir porque não confia que sabe aquilo que sabe. E o juiz se arvora da toga e da posição e repele para não ter que provar que sabe algo que eventualmente ele pode não saber. Acontece. Acontece. Você pegar uma demanda muito complexa, saindo do previdenciário, o advogado provavelmente vai saber mais do que o juiz no momento que entrou, porque ele estudou aquele caso, ele pegou, ele viu, ele analisou, e o juiz pode ser um tema novo para ele. Ele vai julgar, ele vai ter que estudar, ele vai ter. Mas no momento que você for despachar, talvez, se não tiver a humildade de parar, não, vou analisar, doutor, preciso de um tempo para estudar, vai ter entreveiro. Fatalmente vai ter entreveiro. Fatalmente vai ter. Então, é isso que tem que acabar. Chega, fala o que tem que falar, resolve o problema
vamos todos para casa cuidar dos nossos filhos. Gente, obrigado.